Vamos falar sobre o Salmo 23, na verdade é a primeira de uma série de 7 reflexões baseadas no Salmo 23. Salmo 23, o salmista faz uma declaração de fé. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Isso é uma declaração de fé, pessoal, intransferível, algo muito dele. Ele, na relação, na intimidade dele com Deus, afirma: o Senhor é o meu pastor. Com base nessa declaração, ele chega a uma conclusão: logo, nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a pergunta que nós queremos responder hoje, nas próximas semanas, é a seguinte: se Deus é o meu pastor e nada me faltará, o que não me faltará? O que não falta para aquele que tem Deus como seu pastor? Se você pode declarar como Davi: o Senhor é o meu pastor, o que não faltará para a sua vida? E então, a partir do versículo 2, Davi começa a descrever uma série de ações feitas por Deus em relação à sua vida enquanto ovelha. E ele começa dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então Davi usa aqui uma primeira figura de linguagem que fala do cuidado do pastor pela ovelha, daquele pastor que leva a sua ovelha para pastos verdes, leva a sua ovelha para águas de descanso. Aí um relacionamento de intimidade, de cuidado, de preocupação, de zelo para com a ovelha. E a primeira ação do pastor para com a ovelha é suprir suas necessidades físicas. Pastos verdes representa o alimento, o sustento, a comida que aquela ovelha precisa. E águas de descanso representa, juntamente com esse sustento, o descanso necessário que essa ovelha precisa. A ovelha vai para o pasto durante o dia, come, bebe, e depois ela deita ali e descansa o resto do dia. E com isso, então, Davi está nos ensinando que a primeira coisa que não faltará para aquele que tem Deus como pastor é provisão. Provisão. O que é provisão? Provisão são todos os recursos necessários que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Física, emocional, intelectual, espiritual, profissional, familiar, social. Davi está dizendo que toda a provisão para a nossa vida, para a nossa manutenção, para sermos o que somos, para fazermos o que fazemos, para estarmos onde estamos, é dádiva de Deus. Lá em Crônicas ele diz assim: do Senhor vem a riqueza, a honra, a glória, o poder, porque tudo pertence a ti, tudo vem das tuas próprias mãos. Escrevendo em Deuteronômio, Moisés relata ao povo as seguintes palavras: é o Senhor quem te faz enriquecer. E ele diz: lembra-te, ó Israel, lembra-te destes 40 anos, como eu te sustentei, como eu te mandei o maná do céu, como eu fiz com que saísse água da pederneira. Lembra-te, ó Israel, que suas roupas não envelheceram, suas sandálias não rasgaram, seus pés não incharam. Lembra-te, Israel, que eu te sustentei, para que quando vocês entrarem na terra prometida, terra que mana leite e mel, e tiverem abundância, fartura, seus celeiros abastados, vocês não se esqueçam de mim e digam: a minha mão conquistou todas estas coisas. Antes se lembrem que é o Senhor quem te faz enriquecer, que é o Senhor quem vos dá o sustento. Queridos, o que nós temos que entender é que tudo o que nós temos e somos é dádiva de Deus. Você pode dizer: bem, pastor, mas nem todo mundo é ovelha do Senhor. Verdade. E você pode dizer: bem, pastor, mas nem todo mundo que é ovelha do Senhor, também aquele que não é, tem recurso, tem provisão. O ímpio tem provisão, aquele que é corrupto tem provisão, aquele que vive no pecado tem provisão. É verdade. E às vezes tem até mais do que nós. Tem até mais do que aquele que é fiel e temente a Deus e vive na presença de Deus. Isso chama-se graça comum. Jesus Cristo diz que Deus manda o seu sol sobre bons e maus. O sol é para todos. Ele manda a sua chuva sobre justos e injustos. A chuva é para todos. Sabe qual a diferença daquele que é ovelha do Senhor e daquele que não é ovelha do Senhor? A
diferença é que para aquele que é ovelha do Senhor há intimidade, o Senhor leva para pastos verdes. O Senhor leva para águas de descanso. Há um relacionamento de intimidade, de aproximação, que não há com o ímpio. Sabe qual outra diferença? É que aquele que é ovelha do Senhor, quando se apropria dessas provisões, quando é alimentado por essas provisões, para qualquer área da sua vida, ele coloca o seu joelho no chão, sua cara no pó, e ele diz glória a Deus. Ele reconhece, ele atribui a Deus a sua gratidão e o seu louvor. E o ímpio, quando recebe estas coisas, ele bate no peito e diz: eu sou o cara, eu consegui, eu lutei, eu batalhei, eu conquistei estas coisas. Sabe, infelizmente muitas pessoas vivem a síndrome de Nabucodonosor, que sobe no seu palácio, olha para os seus jardins suspensos, olha ao longe a grande Babilônia e diz: eis aqui a grande Babilônia que eu construí. Existe muita gente que ainda acha que está construindo a sua própria Babilônia, o seu próprio império, que não reconhece que a vida, a família, o trabalho, a saúde, o corpo, os sustentos, as dádivas, os dons, os talentos, nada mais é do que manifestação do amor de Deus, do cuidado de Deus. A Bíblia diz que tudo pertence ao Senhor. Eu não sou dono de nada, você não é dono de nada. Tudo que nós temos aqui é emprestado. Um empréstimo temporário daquilo que pertence a Deus. Então a diferença daquele que é ovelha de Cristo e daquele que não é ovelha de Cristo é que aquele que é ovelha de Cristo tem intimidade com o seu Senhor, com o seu pastor. Aquele que é ovelha de Cristo, ele volta agradecido como aquele leproso, dizendo glória a Deus, eu fui curado, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique esta palavra, esta reflexão à nossa mente, ao nosso coração. Amém.